Aborô, aboiô, saudações a todos, queridos amigos e seguidores que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, o Caso da Boa Sorte. Sou o Babá Eliciriel Oderez Arcel e vim aqui nesse mês de fevereiro, finalzinho de mês, pertinho do Carnaval, para bater esse papo com todos, com todas vocês que nos acompanham ao longo desses muitos anos, onde eu procuro falar de maneira muito respeitosa, com muito respeito ao Olodumare, aos orixás, ao seu Ori, ao seu Eledá, sobre a Essim Orixá Ibilé, religião tradicional iorubá. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que é sobre Orixá Exu. Parece muito pequeno, mas a questão que tem me motivado a falar sobre isso é a quantidade de seguidores que nos enviam perguntas. Babá, existe qualidade de Exu? Quantos Exus existem? Queridos, fiquem com os olhos e com os ouvidos atentos. Eu vos imploro para que vocês possam não apenas ouvir, mas compreender o que será aqui compartilhado com vocês. Lembrando que você que vai assistir esse vídeo, para facilitar a sua compreensão, fica comigo do princípio ao fim. Só dessa forma você vai absorver a mensagem que eu quero passar. E após isso, lembra de dar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar o mesmo pelo link original. Não é autorizado baixar o nosso vídeo e fazer o compartilhamento em qualquer outro mecanismo sem a nossa autorização prévia. Lembrando que há aqui o direito de imagem, tá bom? Vamos lá. Estamos perto do Carnaval. Muitas pessoas nessa época do ano, devido à influência da Igreja Católica, da Umbanda, hoje em dia a Quimbanda aí numa ascensão muito grande, e o Candomblé, cultuam os Exus e as Pombagiras, e esses sim são vários e possuem o meu respeito, embora eu não tenha um conhecimento profundo sobre esses seres espirituais, porque ao longo da minha trajetória espiritual eu me aperfeiçoei no culto de alguns orixás dentro da religião tradicional iorubá. São praticamente 28 anos dedicados ao estudo quase que diário dos orixás, dos Odu, dos Itã, dos Essé, dentro dessa tradição religiosa. O que me impediu, consequentemente, de ter tempo e disponibilidade para aprender sobre todas as outras energias nas religiões de matriz africana. Então esses, Exu, Pombagira, isso tudo, gente, tem muito, a gente respeita, faz parte da ancestralidade do brasileiro. Há quem cultua e goste e se dá bem, há quem já cultuou, não gosta e se deu mal, como tudo na vida, porque a vida não é uma fórmula matemática, não é o que funciona para nós, é o que funciona para mim, para você, para cada um. É importante as pessoas compreenderem isso. Agora, Exu Orixá, é muito importante as pessoas entenderem isso. Ele é um ser espiritual só, criado pelo próprio Olodumare, o Ser Supremo, e que recebeu a incumbência, ou seja, a missão de ser mensageiro entre as divindades e os seres humanos, mensageiro do próprio Olodumare, fiscalizador do próprio Olodumare, por isso ele é chamado de Orlopá, o dono do porrete, também a forma como os policiais são chamados na terra iorubá. Ele é o fiscalizador do ebó, é aquele que fica com os olhos atentos, né, aproveitando o meu bordão aqui, em cima dos devotos dos orixás e também dos sacerdotes. É aquele que fiscaliza se o ritual está sendo feito da maneira como foi prescrito, e também é aquele que fiscaliza se o sacerdote ou a sacerdotisa não está usando a sua condição para extrair vantagem, seja emocional, financeira ou, infelizmente, sexual também, em cima daqueles que depositam no mesmo ou na mesma a sua confiança. Por que Exu cumpre esse papel? Porque ele recebeu essa função do próprio Deus da cultura iorubá, o Deus Supremo, Olodumare, Olorum, enfim, tem vários nomes. Eledumare, Edumari. Mas Exu é um ser espiritual só. Só que ele possui, como todos os orixás, vários epítetos, né? Que são os seus oriki, os seus nomes de louvor. Como, por exemplo, Lalu,
vem da palavra Olá Ilu, que quer dizer o dono da prosperidade em uma cidade, ou aquele que é próspero em uma cidade e, consequentemente, aquele que é famoso, que é conhecido na cidade. Odara, o seu próprio nome. Muitas pessoas confundem a palavra Odara com a palavra Udara ou Daradara, que quer dizer bondoso. São palavras escritas e também com entoações diferentes. Muitas pessoas dizem, Exu, o belo, o bonito, o bondoso, o benevolente. Odara é um nome, como se fosse um nome próprio de Exu também, Abu Odara, e não tem relação com a palavra Daradara ou Odara. Isso está bom? E é importante as pessoas compreenderem isso, porque o conhecimento do idioma Yorubá, para quem cultua orixá, e principalmente para quem desenvolve a função sacerdotal, queridos e queridas, é fundamental para que você possa manter essa tradição viva, essa espiritualidade pulsante. Sem isso, você muitas vezes pode cometer equívocos, deturpações que podem trazer consequências graves. Então, Exu ele tem vários nomes, como por exemplo, Elegbara, o Senhor da Força, ou o Poderoso. E aí as pessoas vêm me dizer, Babá, mas então a pessoa ela pode ser iniciada em Exu Aladê, que é o dono da prosperidade, que está relacionado ao Orixá Dê, o dono do progresso, né, da sorte financeira. A pessoa pode ser iniciada em Exu Yangui, que é a própria laterita, a pedra fundamental do culto de Exu. A pessoa pode ser iniciada em Exu Elegbará, a pessoa pode ser iniciada em Exu Lalu, em Exu Adara, ou ela pode assentar. Não, queridos. Quando a pessoa na religião tradicional Urubá, não estou aqui falando de Umbanda, Quimbanda, Jurema, Candomblé, não, estou falando da Essência Orixá e Bilé. Quando a pessoa se inicia no culto do Orixá Exu, ela é iniciada no culto do Orixá Exu. Portanto, ela vai receber o axé, a força do orixá primordial, do ser espiritual Orixá Exu, e estará relacionada à ancestralidade desse culto dentro da linhagem familiar da família a qual ela foi submetida a esse processo. Porque é importante as pessoas compreenderem que a iniciação, ela é a iniciação no ser espiritual, socialmente falando, no clã que a pessoa está adentrando, e também na tradição religiosa. Quando você é iniciado no culto de um orixá, você está sendo iniciado ao mesmo tempo em 3 circunstâncias ou 3 situações. O ser espiritual, o clã, a linhagem a qual você está adentrando e a tradição religiosa. E é por isso que, infelizmente, nós temos no Brasil, até na própria terra Yorubá, aquele bom e velho, novo, antigo conflito, que também o próprio pessoal do Candomblé algumas vezes passa, que infelizmente é qual? Você é iniciado na casa de pai João, e aí vai para a casa de mãe Maria, que é de linhagem, família, território, enfim, a nomenclatura que for, e ela vai invalidar o que você passou na casa de pai João, e que de um todo não está errado, porque você pertencia a uma linhagem que agora você não pertence mais, então você vai recomeçar em outra linhagem. As pessoas têm que entender que o nosso culto ele é visceral e tribal, ele é por clã. E muitas vezes, por mais que você tenha registros, não, mas se você muda drasticamente de uma linhagem ou de um clã, aquele clã pode, dependendo do caso, não reconhecer ou invalidar aquilo que você passou, porque provavelmente aquele clã tem ritualísticas diferenciadas para que você possa carregar a ancestralidade dele. E tá tudo bem. O problema está aí em uma outra questão, que é qual? A dificuldade que o ser humano tem de entender qual desses é o principal. Você busca se iniciar em orixá por reconhecimento social? Ou você busca passar por um processo iniciático para que aquilo traga suporte espiritual para você e novas direções para a sua vida? E o fortalecimento do seu ori, do seu eledá, da sua cabeça, do seu destino. Dito isso, quando uma pessoa é iniciada no culto de Orixá Exu, ela está sendo iniciada numa força espiritual muito poderosa, que é o Orixá Exu, que é o orixá que pode trazer para o ser humano organização, disciplina, paciência, tolerância,
respeito, movimentos, mas também a pessoa está trazendo para a sua vida o fiscal de Olodumare. E aí, aquela pessoa que se iniciou em Exu, se ela quiser, pós-iniciação de Exu, continuar agindo como alguém que vai contra os princípios das leis universais criadas pelo Criador, ela agora tem um fiscal do mesmo plantado no seu ori. Será que essa pessoa vai progredir, vai prosperar? Ou será que esse fiscal vai ali ficar fiscalizando a pessoa e tentando mostrar para ela, olha, você tem que mudar, você tem que melhorar. O que você acredita? Comenta aqui nos comentários, deixa a sua opinião para mim. Por favor, faz isso agora, enquanto o vídeo continua passando. E reflita comigo a respeito desse assunto. Porque muitas pessoas se iniciam no orixá e infelizmente a vida não prospera, como muitos vendedores vendem essa ideia e como muitos compradores iludidos compram essa ideia. E aí as pessoas culpam os vendedores, que têm uma responsabilidade imensa sobre isso, culpam o orixá, culpam a religião, culpam a folha que faltou, culpam o animal que não usou, mas não culpam a si mesmas. É importante compreender sobre isso para que a pessoa possa ter de fato uma elevação espiritual. Lembrando que a iniciação no orixá, ela tem como finalidade, queridos e queridas, seguidores e seguidoras, fazer com que você vá se desconectando da sua essência animal, que todo ser humano tem, e se conecte ainda mais com a sua essência divina. Esse é o papel do processo iniciático. E muitos ignoram. Iniciação não é para você comprar carro, casa, não é para você ter um assentamento bonito, usar uma pulseira no braço, um monte de colar no pescoço. Não. Isso é consequência. Agora, voltando a Exu, para ser objetivo, que eu não quero que o vídeo fique muito longo, para eu não abusar da sua paciência e da sua audiência. Queridos, Exu é um só. Os vários nomes que ele tem é apelido, é nome em louvor. É como o meu nome, eu nunca escondi o meu nome social nas minhas redes sociais e tenho um baita orgulho do meu nome e mais do que isso, do que ele significa. Então, por exemplo, tem gente que me chama de Zarcel, tem gente que me chama de Zazá, de Cel, Cecel, enfim, mas eu sou um só. Eu não sou vários. Exu é a mesma coisa. Agora, uma pessoa ela não é iniciada em vários tipos de Exu. Agora existem várias formas de você fazer assentamentos do orixá Exu. Tanto assentamentos com a finalidade de representar esse orixá e de você poder prestar culto, como assentamentos que são ferramentas de trabalho e também assentamentos que ao mesmo tempo são magias, seja de ataque, que eu não sou favorável, seja de proteção, que eu acho extremamente importante, ou seja de atração, da boa sorte, da prosperidade. Você tem, por exemplo, Exu Aurê, que é um assentamento de Exu que ao mesmo tempo é uma magia, que trabalha para melhorar o fator da boa sorte do indivíduo. Você tem Exu Idiá, que é um Exu que vai brigar para proteger aquela pessoa espiritualmente de inimigos e ataques. Enfim, esses assentamentos têm várias formas de fazer, mas nós estamos falando do mesmo orixá. Agora, esses assentamentos são feitos de formas diferentes, porque eles possuem finalidades diferentes. Porque é um assentamento usando a força de um orixá, trabalhando com magia. Agora, vejam bem, vieram me questionar, Babá, tem como alguém ser iniciado em Exu Akesan? Bom, dentro do que eu acredito e do que eu aprendi, não. Por quê? A Exu Akesan, eu explico para vocês. A Akesan é uma das feiras mais importantes que tem, se eu não estiver enganado, dentro da cidade de Oió. E lá nessa cidade, nessa feira, existe um templo ou um local de culto dedicado ao orixá Exu, que por estar na feira de Akesan, é chamado de Exu Akesan. Faz sentido uma pessoa de Abel Kutá, que não vai na feira de Akesan, que não tem um comércio na feira de Akesan,
que não faz compra na feira de Aqueçã, cultuar Exu Aqueçã? Na minha visão, não. Não faz. É a mesma coisa que, se eu não me engano, na Bahia ou no Rio de Janeiro, agora eu estou meio confuso, tem uma feira famosa chamada Feira de São Joaquim. Vamos supor que lá nesse local alguém assente um Exu e chame: olha, aqui agora de hoje em diante vai ter o local de culto de Exu da Feira de São Joaquim. Eu moro em São Paulo. Eu vou cultuar esse Exu aqui com que finalidade, se eu não faço compra lá, se eu não vendo nada lá? Porque o costume de ter Exu e Adê na feira não é uma particularidade de Oió e nem de Aqueçã. Em vários lugares da terra iorubá você tem esse costume. Agora, nem por isso, nós que estamos aqui no Brasil, vamos para uma cidade da terra iorubá e trazer um pedaço de Inhangui do Exu de uma feira de lá e cultuá-lo aqui. Porque não é o Exu Aqueçã que é ligado à feira, não. O Orixá Exu, ele tem relação com a feira por ser um espaço de movimento, de negócios, de troca, onde tem alimentos, onde as pessoas muitas vezes vão comprar os elementos utilizados para o ebó, para o sacrifício. Então, Exu Orixá, seja Aqueçã, seja Lalu, ele está relacionado à feira. E eu venho compartilhar isso com vocês, amigos e amigas. Eu considero vocês que me acompanham aqui na internet, os que gostam e os que não gostam de mim, amigos e amigas. Eu venho aqui na internet prestar um serviço totalmente gratuito, filantrópico, com a finalidade de trazer luz para vocês, porque eu busco essa luz. E eu justamente procuro oferecer o que eu busco, essa iluminação, essa sabedoria, para que você pense e repense antes de muitas vezes gastar o seu dinheiro com certas situações que, se você raciocinar um pouquinho, você vai dizer: será? Então, meus amigos e minhas amigas, Exu Orixá é um só. Ele tem vários nomes. E vários nomes podemos dar aos seus assentamentos de acordo com a finalidade. Agora, processo iniciático é um só. Agora, é lógico, quando uma pessoa é iniciada em um orixá, o nome já diz iniciação. É um início. Aquilo tem uma continuidade. E dentro daquele culto, a pessoa pode, obviamente, ir passando por consagrações e não por outras iniciações, por consagrações, mediante o conhecimento, a vivência, o entendimento dela, que vai atraindo e fortalecendo ainda mais aquela força que foi plantada durante o processo iniciático. Mas daí a dizer que uma pessoa, não, ela se inicia em Exu Lalu, ela pode se iniciar em Exu Aqueçã, ela pode fazer Exu Adará, ela pode fazer Exu Elegbara. Olha, de verdade, vocês não precisam acreditar em mim. Perguntem para qualquer iorubá nativo sério a respeito desse assunto. Eu acredito que nem dentro do próprio candomblé isso existe. Até porque o candomblé sempre tratou a questão da iniciação no Orixá Exu de maneira muito séria e muito respeitosa. Haja vista que pouquíssimos nomes no candomblé, até os anos 2000, foram iniciados nesse orixá, devido todo o temor que se existia de se fazer algo inadequado com essa força espiritual na cabeça de alguém. Então, queridos, gravem o que foi ensinado aqui. Gente, eu vos imploro, curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, faça chegar o maior número de pessoas possíveis. E eu não estou aqui querendo defender uma verdade absoluta, não. Eu estou aqui dizendo algo que é fato. Existem coisas na religião tradicional urubá que é conceito. A gente respeita conceitos diferentes. Agora, fatos, não tem como. É uma questão de raciocinar. Exu é uma força espiritual só, com várias formas de chamá-lo e de homenageá-lo. Alangadiga
Exu, Agbewal, Elegbediado. O que eu acabei de cantar é tudo nome de Exu. É tudo nome de Exu cantado. Pedindo para que ele venha nos apoiar, aquele que possui cabaças repletas de magia. Nem por isso você vai fazer iniciação em Exu Elegbediado, aquele que possui várias cabaças de magia, não. Não. A pessoa, quando passa pelo processo iniciático no culto do Orixá Exu, ela fez o Orixá Exu. E Exu ele está relacionado a movimento, a feira, a progresso, prosperidade, a te defender espiritualmente. Agora, Babá, se Exu está relacionado a tudo isso, por que existem vários tipos de assentamentos? Pela necessidade do ser humano. Porque eu já ouvi de Yorubá dizendo, se você tem um Yangui e você cultua esse Exu para proteção, ele vai te proteger. Esse mesmo Exu para trazer prosperidade, ele vai te proporcionar prosperidade. Enfim, só que o ser humano ele tem a necessidade de materializar. Então você quer pegar um Exu e enfeitar ele cheio de búzios e dizer, olha, esse aqui Exu Aladir, ele vai me trazer muito mais prosperidade. Pode. Você quer fazer um Exu com ferramentas para ele te proteger de ataques espirituais e chamar ele de Exu Idiá, para ele brigar por você? Pode. Mas isso é uma necessidade mais do seu Ori de visualmente ver ali uma estética que demonstre algo do que realmente a necessidade do ser espiritual. Porque eu não gosto de falar de certos fundamentos e não vou falar em respeito ao sagrado, mas tem determinados Odu Ifá que manda a pessoa colocar porrete em Exu, independente do assentamento. Manda a pessoa colocar Obé Exu, que é uma faca específica de Exu. E tudo isso a pessoa está dando ferramenta para Exu trabalhar para defender ela. Então, o papel desse orixá, independente do assentamento, é fazer isso tudo. Eu quero fazer um Exu com terra de feira para poder cultuar o Exu da feira. Pode. Mas o Exu ele já está relacionado à feira, independente de se no Odiubó dele tem ou não terra de feira. É a mesma coisa que a gente fala, não, eu preciso criar um Exu Onileurita, o dono da encruzilhada. Ele já é dono da encruzilhada. Mas se você quiser pegar a terra de encruzilhada para botar no seu Exu e poder dizer, olha, aqui Exu Onileurita, ou você tem acesso a uma encruzilhada que ninguém vai destruir ali e quiser plantar um Exu ali, pode. Mas ele já é dono da encruzilhada. Agora, o povo Yorubá ele tem costume e a necessidade de dar nome. Então, na feira de Aqueçã tem um Exu plantado ali, tem um local de culto, e aonde eles dizem Exu Aqueçã, porque é o Exu da feira de Aqueçã. Não é que existe um ser espiritual, Exu, que está relacionado à feira de Aqueçã e que a gente aqui no Brasil vai e pode cultuar ele. Qual o sentido? Se ele é lá da feira de Oió, gente. É um negócio que de verdade eu amo a fé do nosso povo, mas eu acredito que um pouco de racionalidade não faz mal. Eu faço uma sugestão, eu acho que aqui no Brasil todos nós que cultuamos orixá temos que começar a fazer ibori semanal para ver se a gente mantém o nosso ori calmo e equilibrado. E eu falo isso, gente, em tom de brincadeira, por quê? Porque eu quero que você que está assistindo esse vídeo receba esse vídeo como um ibori, como uma oferenda à sua cabeça, para te trazer esclarecimento, para que você possa entender e compreender. Exu é muito poderoso. Independente do nome, da forma como eu chamo, do assentamento que eu recebi dele, ele é uma ferramenta muito poderosa. E você não precisa ficar colecionando assentamentos de Exu como se isso fosse algo, não. Oxé Uturá. Oxé Uturá é o nome de um Odu Ifá, que é sincretizado com Orixá Exu. Em que sentido? No sentido de qual é essa questão? Oxé Turá para nós é o Odu que os babalaús utilizam por ele ser o mensageiro dos Odus. Ele desempenha um papel muito parecido com o que o Orixá Exu desempenha na religião tradicional urubá, na relação dos orixás. Oxé, existe uma cantiga, por exemplo, que diz bó peu, bó jaú, oxé Turá urana, coelé bó. Né? Ou seja, Oxé Turá ele abre os caminhos daquele que faz o ebó. O Odu Oxé Turá.
Dentro do Axé Turá, você tem um itã, um verso que conta que uma reencarnação de Exu nasceu através de Oxum sob o nome de Axé Tuá, o Axé está de volta, e também de Akin Oxô, o poderoso feiticeiro, uma reencarnação humana. Eu devo ter vídeo aqui no canal, depois eu dou uma procurada, se eu não encontrar eu faço um explicando, ou faço uma live explicando sobre a questão dos orixás, seres espirituais e as suas reencarnações humanas, para que as pessoas possam compreender a diferença, né? Para que isso não confunda e muitas vezes as pessoas não fiquem perturbadas com isso. Queridos, por mim eu ficaria aqui mais um dia inteiro falando com vocês sobre isso e sobre tantas outras coisas, mas realmente eu não tenho esse tempo disponível e também não quero explorar o seu tempo. Mas você que assistiu esse vídeo, faça o que eu falei, curte, comenta, compartilha, é gratuito, não estou aqui te pedindo nada. Agradeço ao YouTube, agradeço às empresas de publicidade que acreditam aqui no nosso canal e que com o YouTube investem no mesmo, né, para que a gente possa levar informação para vocês aí do outro lado, na sua tela do celular, da televisão, do computador, enfim. Mas o trabalho aqui é com a finalidade de te levar informação, não de te vender um produto, porque orixá para nós é espiritualidade e não comércio. Que o Lodumare e o próprio Exu possam abençoar cada um de nós e, como de costume, eu agradeço a todos vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Iriô. Tchau, tchau.